Olá, quem fala com você é o professor Fábio Pereira. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de CryEngine 3. Vamos agora para uma visão geral da interface. De início aqui, no Sandbox aqui nós temos a barra de título, assim como qualquer ferramenta de janelas do Windows. Então a gente tem a barra de títulos, a barra de menus, que corresponde aos menus, e as barras de ferramentas. Temos aqui a janela que é a tela Viewport. Temos o Holyoke Bar. E temos aqui a barra de console. Além dessa barra de console, a gente tem essa faixa de seleção. Bem, pessoal, logo no início, na barra de título, a gente tem aqui o título, ou seja, o projeto aberto, a cena aberta no momento. No caso aqui eu estou usando uma versão não comercial da CryEngine, versão 32 bits. Nós temos aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Viewport. Nessa Viewport a gente tem o cabeçalho aqui, onde temos a informação perspectiva, ou seja, a visão que a gente está vendo aqui é em perspectiva. Isso aqui pode ser mudado. A gente pode vir aqui em botão direito, tá? Clica com o botão direito no cabeçalho, View, e a gente pode mudar para qualquer dessas visões. Por exemplo, visão de top a gente vê por cima, parte de cima. Visão front, left, perspectiva, que é o que estava utilizando, e a visão de mapa. A visão de mapa a gente vê dessa forma. E tem mais essas duas, que é o Mode Preview e o Z-View. Caso aqui, normalmente a gente vai trabalhar a maioria das vezes com a visão perspectiva. Mais à frente aqui a gente tem um painelzinho de pesquisa. Então, se eu filtrar aqui, ó, Navigator. Então só vai exibir os Navigator. É claro que isso aí eu posso definir clicando nessa setinha. Aqui eu quero ocultar, ou seja, hide others, ou seja, ocultar todos os outros. A gente pode bloquear, que é o freeze, ou selecionar todos os que eu estiver pesquisando. No caso aqui eu mandei ocultar todos os outros. Aqui no caso a pesquisa, eu posso fazer a pesquisa pelo nome, pelo tipo e pelo asset. Pessoal, eu tenho aqui a questão da câmera, FOV. Eu posso mudar isso aqui, por exemplo, colocar 90. Olha só o ângulo da câmera, o foco, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, 80, 55 e normal 60. Eu tenho aqui lateral. Eu posso definir se a questão da tela, se ela vai comportar como 16:9, 4:3, ou seja, 4:3, 16:9, 16:10 e assim por diante. Caso aqui eu mandei maximizar, vocês podem observar que eu estou utilizando um ratio aqui diferente do padrão. Então eu posso customizar isso aqui. Isso aqui eu defino a largura da viewport aqui. Então eu quero uma viewport, por exemplo, 1280 por 720. Então olha só, a viewport ela vai pegar o tamanho que eu defini. No meu caso aqui também, como a tela aqui, minha tela do computador é menor, então o ideal é eu definir, ou seja, eu coloquei maximizado aqui. Olha só,
Eu estou com a tela aqui, eu posso maximizar, ou seja, maximizei a tela. Eu estou aqui com a tela de uma viewport aqui de 1152 por 489. Se vocês observarem, a hora que eu estou diminuindo, ou seja, eu peguei a roll-up bar aqui e estou movimentando, o que acontece? A área aqui da viewport ela vai diminuindo. Então aqui é a informação sobre essa área. Pessoal, nos seus, se vocês observarem, a gente tem alguns retângulos, ou seja, algumas guias informando para ficar mais fácil a questão da seleção de objetos. Essa guia se pode exibir utilizando o H. Então, na hora que eu cliquei no H, observe que apareceu algumas guias. Tá? Essas guias que apareceram, esse aqui, são auxiliares, ajudantes para poder a questão da seleção. Então, você consegue perceber onde está selecionado cada item. A gente tem esse I aqui que é de informação. Eu vou daqui a pouquinho falar sobre ele. Aqui exibe toda a informação que está sendo processada, questão de memória, textura e assim por diante. Se eu clicar mais uma vez, observe que aparece mais informações. E aqui eu tenho um botão de maximizar. Esse botão de maximizar ele vai ficar mais interessante. Por exemplo, se eu clicar aqui no cabeçalho aqui da viewport com o botão direito, eu posso vir aqui em configurar layout e eu posso definir um layout para essa viewport. Então, por exemplo, layout de 2. Então aqui eu poderia, se vocês observarem, olha só, eu tenho aqui a visão top, né? Então eu poderia ver de cima, poderia ter aqui uma visão front, de frente, e poderia ter uma visão lateral. Então eu posso trabalhar com duas telas. Ou às vezes, se você trabalha com duas telas, você tem dois vídeos, utiliza dois vídeos, você pode jogar uma visão para um e outro para outro, ou seja, você consegue ter um melhor desenvolvimento do trabalho. Aqui, esse botão é para maximizar a tela atual, por exemplo aqui, ó, quero maximizar, quero minimizar, e assim por diante. Então eu consigo fazer dessa forma. Aqui, se vocês observarem na configuração do layout, a gente pode definir o layout de vários formatos. Tá? Após eu definir o layout, eu posso salvar esse layout que eu defini. Eu venho aqui em View, Layout, e venho aqui salvar layout. Por exemplo, um layout, meu layout 2, 1. Olha só, deu OK. View Layout Full e View Layout Meu Layout. Tá? Esse foi o que eu defini. Ou seja, as principais telas, se vocês observarem, é mais questão de posicionamento. Isso aqui é a visualização, ou seja, ele não grava quando você utiliza o layout aqui, quando você salva um layout. Então eu quero excluir esse layout, eu venho aqui e mando excluir, ou então renomear. Mandar excluir. Tá? Aqui eu vou configurar o layout, voltar para o padrão. Seguindo mais adiante aqui, nós temos essa tela aqui chamada Roll-Up Bar. Essa Roll-Up Bar é onde você vai trabalhar com mais frequência. Isso aí a gente vai falar mais adiante. É mais simples. Eu vou eliminar esse filtro. Olha só, já apareceu todos. Um detalhe aqui, ó, se vocês observarem, tem muita informação aqui. Tem muito texto sendo exibido. Então eu posso desativar a opção aqui. Ou seja, clicando no H eu desativei aqueles informativos. Essas informações aqui eu também posso desativar. É só clicar no I aqui. Olha só,
Aqui no Viewport também eu posso, por exemplo, exibir aqui em wireframe, por exemplo, exibir a cena toda em wireframe. Eu posso exibir somente os pontos principais, ou seja, sem o terreno e o céu. Esse show frame aqui, ó, no caso eu vou estar exibindo aonde vai ser, ou seja, a renderização em modo de jogo. Na hora que eu gravar isso aqui, renderizar para jogar, ou seja, eu consigo perceber a área de influência, aonde vai estar sendo visível. Que sei vocês podem ir mexendo, trabalhando, tentando identificar. Aqui a exibição de ícones, tem alguns objetos, sons, física. Então, de vez de ter o objeto, tem ícones. E se você não tiver com essa opção marcada, não vai aparecer. A gente tem mais algumas opções aqui. Aqui é semelhante àquela opção que você usa aqui no rádio. A gente tem a configuração que a gente já viu. Essa parte da view aqui, view, ou seja, são os painéis de visualização. Então, tudo isso aqui você pode estar utilizando. Com certeza a gente vai estar utilizando aí durante o decorrer desse curso. A gente tem aqui embaixo a questão da movimentação. Por exemplo, eu estou movimentando isso aqui, rotacionando, ou seja, o que eu faço? Eu pressiono o botão direito do mouse e movimento o mouse. Então eu consigo rotacionar o cenário. Se eu pressionar o botão do meio do mouse e puxar para baixo, olha só, você movimenta a cena para cima ou para baixo ou lateralmente. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu estou selecionando o objeto. Ok? Ctrl Z disfarce. Agora, a movimentação. Se eu estou querendo movimentar aqui dentro do cenário, ou seja, sem estar no modo de jogo, eu pressiono e utilizo as teclas de movimentação normal. Agora, essa velocidade de movimentação, ela você define aqui, no Speed. Então aqui, por exemplo, eu estou movimentando na velocidade 1. Eu poderia movimentar na velocidade 10. Olha só, muito mais rápido. Nós temos aqui algumas posições, ou seja, onde o mouse está posicionado. A gente consegue perceber aqui a posição real, ou seja, X, Y, Z no eixo. Nós temos aqui esse botão que eu já expliquei para vocês, que é questão do áudio. Tá? Se eu quero ouvir o áudio ou não. Aqui, esse Look Select, ou seja, se eu selecionar um determinado objeto, por exemplo, eu consigo selecionar essa casa. Então, se eu consigo selecionar essa pedra, e eu pressionei Look Select, ou seja, se eu movimentar o mouse, vocês vão perceber que eu não consigo selecionar mais nenhum item, apenas a pedra. Ou seja, eu bloqueei a seleção na pedra. Então não consigo selecionar nenhum outro. Agora sim, eu tirei o Look Selection. Olha lá, por exemplo aqui essa casa. Eu selecionei a casa. Se vocês podem perceber que tem um gizmo. Eu vou dar um Look Selection. Olha só, eu não consigo mais selecionar nenhum outro item sem ser a casa. Tá? Vou tirar isso aqui, essas informações. Então aqui eu já não consigo mais selecionar nada, apenas a casa. Aqui aparece o histórico, por exemplo, um objeto selecionado. Se eu tenho um objeto, eu vou selecionar outro objeto, pressiono a tecla Ctrl e seleciono outro objeto que eu quero. Então aqui eu consigo fazer múltiplas seleções. Eu também posso selecionar o objeto arrastando. Por exemplo, aqui, ó, eu quero selecionar essas pedras. Então eu clico, ó, olha só. Eu consigo selecionar vários itens, criando um retângulo.
E todos os objetos que estiver dentro desse retângulo serão selecionados. Nós temos também a questão dos ícones informativos. Então, se vocês observarem, a gente tem, por exemplo, esse M. O M está vermelho. Como eu estou utilizando a versão 32 bits, esse M, se ele estiver em vermelho, significa que a memória está acima de 1200, ou seja, está utilizando acima de 1200 MB. Onde que eu consigo ver isso? A gente tem aqui uma barra de status aqui embaixo. Aqui, por exemplo, de memória que ele está usando nesse momento é 1711, ou seja, quase 2 GB de memória RAM. Aqui a gente tem a pasta que está sendo gravada, essa cena, o Game SDK. E aqui a questão da memória, são os principais itens que a gente precisa aqui. Observe os ícones que são apresentados mais ou menos nessa região. Apareceu esse ícone, por exemplo, que apareceu ali. Olha lá. Ó. Quando aparece uma espécie de um disquete, ou seja, ele está informando que está fluindo objeto ou textura, ou seja, o motor está rodando, renderizando algum desses objetos. Às vezes aparece o desenho como se fosse de um terreno, ou seja, o motor aí de jogo ele está renderizando o terreno. Quando aparece uma jarra preta, significa que o motor ele está compilando os shaders, ou seja, está compilando os shaders. Quando aparece uma jarra com uma exclamação vermelha, significa que não foi encontrado o shader ou no cache, ou seja, na memória temporária. Quando o motor ele está processando malha, ou seja, está processando as inteligências artificiais, aparece o desenho de um personagem. Pessoal, nós temos aqui também a janela de console. Essa janela de console é onde você pode entrar com alguma informação, ou seja, digitando algumas informações. Pela janela de console eu posso digitar, por exemplo, R, dar um tab. Ó. Se você for dando tab, ele vai aparecendo, vai seguindo na sequência. Vou colocar aqui display R display info, vou colocar 0. Olha só. R display info, colocar 1. Ou seja, esse I aqui, ó, de informação, vou tirar o help aqui, esse I de informação, então eles são exibidos aqui, ele tem 3 parâmetros. R display 0, então R display info 0, que é sem exibir, R display info 1, que é exibindo aquelas informações básicas, e R display info 2, que exibe mais detalhes, tá? Então assim, tem muitas variáveis. Isso aqui é console de variáveis, ou seja, variáveis de consoles aí. Então existe muitas variáveis que podem ser definidas e pode ser utilizada durante a execução aí, durante o seu trabalho. Então, para me exibir as variáveis, eu cliquei aqui e as exibiram. Aqui eu posso pesquisar pela variável, porque é uma lista grande, então às vezes você para não demorar a achar um determinado comando, você pode pesquisar. Tem mais aqui o menu View. No menu View, a gente pode abrir um painel. Se vocês observarem daqui para baixo, a gente tem vários painéis que são de utilização. Aqui eu quero exibir uma outra. Olha só, eu tenho essa janela aberta e eu tenho essa janela aberta.
Quando você clica na barra de título da janela e você movimenta, você pode encaixar ela onde você quiser na tela, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero encaixar essa janela do Flowgraph dentro dessa. Eu posso inserir dentro dela, ou seja, embaixo, do lado esquerdo, em cima, ou como guia. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui a Flowgraph e tenho o Layer Editor. Então eu posso inserir várias telas aqui. Então isso aí é questão da movimentação da tela. Então eu quero colocar, vou colocar aqui embaixo. Não quero embaixo, você puxa, arrasta. Por exemplo, eu quero tirar daqui, então eu pego, arrasto e solto fora. Olha só, as duas janelas separadas aí. Às vezes esse roll-up bar não está sendo exibido, então eu posso vir aqui em View, olha só, Show roll-up bar. A questão do console também é a mesma coisa, então Show console, ou seja, exibir ou não. Aqui nós temos a questão do tema do Sandbox. Então você pode usar um tema light ou pode usar o padrão, ou então não usar tema nenhum. Então aqui skin dark, né? Aqui a questão dos layouts. Já expliquei sobre isso, tá? Abertura de painéis. Aqui na questão do menu, da barra aqui de menus, a gente tem o menu File, onde tem criar um novo nível, abrir, salvar com outro nome, e mais algumas opções que a gente vai estar vendo aí. No editar, entra a questão de edição aí do que tiver na viewport, modify, display, ou seja, display o que vai ser exibido, como vai ser exibido. Aqui a gente tem a configuração de qualidade aí do editor. Criação de grupo, quando você tem um objeto, você quer criar um grupo, a gente vai ver isso mais para frente. Prefabs, brushes, criação de terreno, iluminação, sons. Aqui opções de game, na hora que você vai, por exemplo, para exportar, ou até mesmo aqui, por exemplo, Ctrl G, que a gente utiliza para entrar no modo de game. Inteligência artificial e mais alguns itens, por exemplo, criação de nuvens, barra de ferramentas, View, que a gente viu agora, e Help. E as ferramentas mais utilizadas a gente temos aqui, seja desfazer, refazer, criação, linkar um objeto com outro. Aqui a gente pode selecionar por categorias, botão de seleção, botão de mover, rotacionar, escalar, selecionar, às vezes precisa selecionar um terreno ou parte de um terreno. A gente tem aqui a movimentação, quando a gente vai mover, a gente pode mover no eixo X, Y, Z, X, Y, mover seguindo o terreno da grade da corrente. O ângulo, então rotacionar em 5 graus e assim por diante. Aqui a gente já viu abrir, salvar, terreno, criação de texturas, iluminação, a gente vai estar vendo mais para frente também. O editor de material e tem vários outros aí que a gente vai estar trabalhando. Espero que essa aula tenha sido útil para você e até a próxima.